Neste tutorial veremos como fazer um objeto desaparecer na área 3D e de repente se transformar em outro objeto, e vai ser um recurso bem simples usando aqui a versão 4.02. Para começar o tutorial nós vamos adicionar primeiro, como exemplo, uma UV Sphere. Vou aproximar, vou usar aqui o botão direito, Auto Smooth e suavizada, e vou olhar esse objeto pelo Material Preview. Vou dar para ele um material com a cor azul. Dessa vez eu vou adicionar um objeto cilíndrico. Para esse cilindro eu vou dar uma cor diferente, vou dar uma tonalidade vermelha. Então eu tenho dois objetos e um está sobre o outro. Se olharmos pela visão wireframe, vocês vão ver que, selecionando aqui na outline, nós temos os dois objetos colocados na área. Vamos voltar à visão sólida. E para o nosso efeito eu vou precisar adicionar mais um objeto. E vou usar mais uma vez um objeto no formato UV Sphere para dar o efeito mágico que eu quero. Eu vou chamar esse objeto de objeto mágico. Aí vocês podem dar o nome que quiserem. Vou dar um S de escala para aumentá-la bastante. E vou trazê-la cá para cima. Esse objeto ele vai interferir sobre os dois objetos que estão aqui na área 3D. E para a gente poder fazer isso, nós vamos ter que ativar aqui no modo Preferences o recurso denominado Bool Tools, que é um add-on que vai permitir a gente fazer operações booleanas. Então, se vocês habilitarem aqui, basta abrir a janela e, abrindo essa opção chamada Shortcuts, que são os atalhos, vocês vão ver que o menu para poder acessar de modo prático é o Ctrl Shift B acionado ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer a mágica aqui de um objeto desaparecendo e aparecendo outro? Primeiramente eu vou selecionar aqui o objeto esférico e vou vir aqui selecionar o objeto cilíndrico. Com ambos selecionados, vou usar o Shift Ctrl B, ele abre o menu do Buttool, que é o add-on que nós ativamos, e nós vamos usar o modo Difference. Vocês vão ver que aquele objeto esférico se transforma nesse cubo, que é a área que vai fazer o efeito que precisamos. Mas eu vou precisar também fazer o mesmo tipo de processo usando o objeto esférico que está dentro desse cilindro. Então, por enquanto, eu vou fazer o que? Eu vou desabilitar o cilindro e vou selecionar novamente o objeto de cima e com Shift pressionado seleciono o objeto de baixo esférico. Shift Ctrl B e vou aplicar também o Difference. Voltando agora à vista do cilindro, nós teríamos como fazer uma animação prática do Bluetooth usando esses dois objetos. Como, Luciano? Selecionando o objeto maior, eu vou vir aqui na timeline e vou aplicar uma animação a partir de chaves. No frame 1, eu quero o objeto nessa posição, uso o cursor do mouse, tecla I, Location. Eu vou andar até o frame 100 fazendo esse movimento para que esse objeto ele comece a cobrir, e engolir todos os dois objetos que estão aqui no meio. Vou usar novamente o cursor na área, tecla I, Location. Vou permanecer com esses dois objetos dessa forma aqui, oculta, até o frame 110. Vou usar novamente cursor na área, tecla I, chave Location. Pronto. Agora do frame 110 até o frame 200, eu vou voltar o nosso objeto para a posição anterior, cá em cima. E os dois objetos vão aparecer aqui, tecla I, Location. Bem, como é que eu vou fazer a mágica de um objeto desaparecendo, sendo desintegrado, e o outro aparecendo, num processo reverso? Aí é que nós vamos usar aqui a outline, fazendo animações através desse ícone do render. Primeiramente, nós vamos selecionar o objeto que é o cilindro. Vamos vir aqui no frame 1 e nós vamos notar que o cilindro ele está com o olhinho aqui, e a câmera aparecendo. Nós vamos manter esses dois ícones aqui, principalmente o da câmera, com ele ativo. Então aqui na câmera eu vou encostar o cursor do mouse, clicar o botão direito e vou inserir uma chave frame para dizer que eu quero o render desse objeto aparecendo a partir do frame 1. Como eu sei que a nossa animação até cobrir os objetos vem até o frame 100, eu vou vir aqui no frame 105 e aqui eu vou manter ainda o objeto cilindro
aparecendo. Então eu encosto o cursor novamente na câmera, insert keyframes e gera a segunda chave do objeto sendo visível na timeline até o frame 105 ou 106, tá? Agora eu vou fazer a seleção do objeto esférico. Então eu vou vir aqui no Sphere, no frame 1, eu quero que ele não apareça durante a renderização. Então eu uso a câmera aqui, ó, desativada, descapacito ela, clicando no ícone da câmera, ela vai ficar de modo oculto. Uso o cursor do mouse e vou usar aqui o Insert Keyframes. Eu crio uma chave de animação da esfera sem aparecer. Eu venho aqui no frame 104 e aqui eu vou manter nessa condição ainda sem aparecer a esfera. Então venho com o cursor do mouse sobre o ícone da câmera, botão direito, Insert Keyframes. Só que eu vou andar um frame aqui, vou andar para o frame 105. No frame 105, aí sim eu quero que apareça o objeto que é a esfera. Aí eu ativo a câmera, botão direito, Insert Keyframes. Para saber como vai ficar a nossa animação, eu vou voltar a timeline para o frame 1 e vocês vão ver que nós vamos ter aqui na área normal, na viewport, a animação do objeto cobrindo os dois objetos e de repente ele começa a descobrir os dois objetos. Só que essas animações que nós fizemos da outline entre os dois objetos vai permitir que na renderização a gente faça um objeto estar aparecendo inicialmente, desaparecer no frame 100 entre o frame 110 e fazer reaparecer o objeto esférico. Como é que eu vejo isso? Aqui eu vou clicar no ícone de câmera. Eu vou usar dessa forma aqui apenas para justificar o processo. Como nós demos para o cilindro cores e para a esfera cores, nós vamos ter dois objetos coloridos. Aqui, para reforçar a forma como vamos ter da iluminação aqui no processo, eu vou vir aqui no modo Rendered, que é a viewport renderizada. Veja que vai ficar tudo escuro porque a lâmpada aqui, ó, está oculta, eu não estou usando. Mas para poder usar uma iluminação aqui, para influenciar nessa cena, eu vou simplesmente clicar em World Property, vou em Color e Environment Textures, eu vou em Open, buscar uma imagem HDRI para criar uma iluminação aí artificial no plano de fundo. Vou usar essa iluminação, vou dar o Open Image, e aqui é como se nós tivéssemos uma iluminação no plano de fundo. Eu não vou querer que essa imagem apareça, eu só vou querer que ela ilumine os objetos. Então, para ela não aparecer na cena, eu venho aqui em Render Property, vou na guia chamada Filme e habilito o modo Transparent. E vocês vão ver somente o objeto iluminado. Para criar a nossa animação, eu vou vir aqui no Render Property, vou definir o Eevee. Aí vocês podem usar a taxa de amostragem que vocês quiserem. Geralmente para experimento eu uso 16 no render, tá? Vou vir em Output e vou definir qual é a resolução, que é o tamanho da imagem que eu queira aí utilizar. Eu vou usar aqui o 1280 por 720, que é o formato HD. E vou deixar 80% para ele fazer uma tela menor, para ser um experimento mais rápido. Vou correr cá embaixo e vou dizer quantos frames eu vou querer usar aí nessa animação. Ele está usando aqui de 1 a 250. Eu só vou querer 230 frames. Ele diminui aqui, como vocês podem ver, a timeline para 230. Pode ser feito aqui também, tá, pessoal? E em Output, que é a saída, eu tenho que definir o nome para esse arquivo. Animação mágica. Vou dar aqui o nome. Vocês podem botar o nome que vocês quiserem. E aqui será o nome do arquivo renderizado com a animação que eu criei. Uma dica para vocês, sempre que vocês forem fazer a renderização de uma animação, salve primeiro o seu projeto. Então vocês vêm aqui em File, Save As, escolhe a pasta onde vocês querem salvar o projeto que vocês realizaram. Vou botar aqui teste e vou usar aqui o Save. Pronto, o projeto está salvo, aí sim eu volto aqui na parte de saída. Vou dizer qual é o formato de vídeo que eu quero criar nessa animação. Então eu venho aqui, clico nessa caixinha. Eu vou usar aqui o AVI JPEG, que vai me permitir fazer um vídeo sem som. Aqui eu vou habilitar o RGB e a qualidade eu vou deixar em 100%. Pronto.
Com o procedimento feito, só me resta agora renderizar a cena dessa animação. Eu venho aqui em cima em Render e vou clicar em Render Animation. A agulha vai passar frame a frame e quando chegar no frame 230 vai parar a animação e vamos ver como é que ficou aí o resultado do nosso efeito. E aqui vocês vão perceber que quando nós fizermos a animação, o objeto desaparece e reaparece com outro objeto. Eu deixei isso propositalmente para que vocês entendam que eu não fiz a animação do nosso objeto, que é o cilindro, para desaparecer a partir do frame 105. Então eu venho aqui no frame 107, por exemplo, eu quero que o objeto cilindro desapareça. Basta eu voltar na Outliner, clicar na câmera para desabilitar a câmera e aqui eu insiro uma chave Insert Keyframes. E vocês vão ver que agora, quando eu fizer novamente a renderização da animação, o efeito vai acontecer da seguinte forma. Ele vai sumir o objeto cilíndrico e quando chegar a partir do frame 110, ele vai trazer de volta o objeto esférico e não mais aparecerá o objeto cilíndrico. Pronto, terminada a conclusão, basta executar o View Animation. E aqui nós temos o efeito de um objeto sumindo e de outro objeto reaparecendo de forma simples e prática. Aí vocês podem usar essa ideia para alguns efeitos que vocês queiram aí junto aos projetos de vocês. Espero que tenham entendido a lógica, bom proveito e até o próximo tutorial.